Boa noite a todos. Rodrigo Fralione aqui, em nome da Freedom Me. Quero agradecer a presença de todos que estão ao vivo com a gente e que estão assistindo no gravado. Essa noite nós temos conosco Francesca Job, a idealizadora da Freedom Me, e os nossos queridos amigos, a Mari Galupo, da Chave Cósmica, e o Dani Moreira, da Damasté Financial. Hoje nós vamos estar falando sobre economia colaborativa em ecovilas. Então, eu quero entrar agora com a Francesca para a gente fazer uma introdução para vocês sobre o assunto. E apresentar também os nossos queridos Dani e Mari, da Chave Cósmica e da Damasté Financial. Boa noite a todos. Obrigado, pessoal, por vocês terem aceito o nosso convite. Fran, umas palavras para nós. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Vai ser uma honra essa noite poder bater esse papo aí tão agradável sobre esse tema tão importante, né? Está em evidência. Show. Com certeza, para mim é uma honra estar aqui com vocês, diretamente de Helsinki, da Finlândia, e mandando um abraço aí de frio, menos 14 para vocês no Brasil. Para mim é uma honra estar aqui com a Mariana e com o Daniel. Eu acho que colaboração é a chave do desenvolvimento econômico hoje e para o futuro próximo. Dani, essa manhã eu acordei com um recado do meu tio. Sabe, são 7 anos que eu venho estudando o dinheiro dentro da indústria da moda. E conversando com você, Mari, com você, Dani, a última vez que estivemos juntos, foram 7 horas seguidas, eu pude dividir com vocês essa trajetória. Mas vocês tiveram a cabeça e o entendimento para entender aquilo que eu estava falando, porque vocês também romperam, cada um de vocês, dentro da indústria que vocês atuam. Mas é muito difícil estar falando isso para pessoas que vivem o seu dia a dia, nos seus problemas, nos seus desafios, né? E hoje de manhã eu recebi, depois de 7 anos, uma entrevista que foi feita no Paquistão. Isso alegrou muito o meu coração, porque as pessoas estão acordando. É fundamental a gente agora repensar em todos os processos. Queria dividir isso com vocês para fortalecer essa união, né? De não só uma ecovila que vocês vão fazer, mas de várias ecovilas que virão através do exemplo de vocês, né? E a Freedom Me está aqui para unir todas elas. O mundo precisa se unir. Vamos lá, Rodrigo. Solta o vídeo, por favor. Eu vou estar soltando um vídeo agora aqui que a Francesca preparou para a gente entrar num assunto muito importante hoje, tá? Então, fiquem com o vídeo aí, gente. Olá, acordei essa manhã com uma ótima notícia. Republicanos e democratas concordaram pela primeira vez na história dos Estados Unidos sobre uma lei. Esta lei decreta que americanos não poderão comercializar empresas Acho que travou. Travou. Rodrigo, travou. Acho que ele travou. Eu acho que o Rodrigo que travou. Faz parte, né? Quando a gente está em internet assim mesmo. Principalmente ao vivo, né? Esses problemas acontecem. Sim, acontece. Bom, esse vídeo demonstra a união dos 2 partidos nos Estados Unidos com voto único, falando não ao trabalho escravo. Literalmente, eles estão pedindo toda a procedência de todos os produtos que serão comercializados nos Estados Unidos. Mas o interessante foi que essa entrevista saiu de um jornal, de um telejornal do Paquistão. Ou seja, todos os países na Ásia estão um pouco cansados, né, de países de primeiro mundo, de empresas de primeiro mundo, virem com o dinheiro para financiar a produção e depois para financiar a venda, comprando barato de países de terceiro mundo, que tem um problema social enorme, e depois vendendo caro em países de primeiro mundo.
né, quebrando a indústria local, por causa dessas negociações que não fazem mais sentido. Mas isso a gente fala dentro da indústria da moda, dentro da indústria automobilística, dentro de todas as indústrias. E eu gostaria de perguntar primeiro para você, Mari, como foi que você se despertou para a necessidade de criar uma nova indústria na tua área? Então, tudo começou a despertar mesmo, porque a minha formação, eu sou bióloga, né? Então, essa questão das grandes indústrias me chamou muita atenção quando eu estava atuando na minha área, onde que no meu segundo pós-doc... Opa, acho que todo mundo caiu agora. Não. Não, Estamos aqui. Ah, não, agora sim. Estou dando protagonismo. Continuando, no meu segundo pós-doc, eu me afiliei com algumas indústrias farmacêuticas para tentar produzir novos fármacos e testar novos fármacos para a cura de uma doença que eu estudei a minha vida inteira, que é chamada de leishmaniose. Não tem cura, a maioria dos casos os seres humanos vão a óbito e o reservatório é o cão, e o cão é sacrificado. Então, minha busca incessante para encontrar um composto que curasse essa doença, quando eu me deparei, assim, na linha de frente com algumas indústrias farmacêuticas, eu vi que o propósito deles não é a cura. E eu acho que, né, posso generalizar que a maioria das doenças são vistas assim. Eles querem... Indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica. Eles querem ali ter o paciente naquele estado basal, mas não a cura do paciente em si. E aí, quando eu me deparei com isso, eu entrei em choque, porque eu não queria fazer parte disso, e aí eu tentando bater de frente, só que, como assim, né? Eu vou, grandes indústrias aí, para não falar nomes, enfim, mas essas que estão bem faladas ultimamente aí, por causa das picadas. E aí eu desisti de continuar trabalhando com essa doença, né? Na verdade, a cura dessa doença, deste modo, né? No modo com a indústria farmacêutica, com o sistema, né? Bem, justamente. E aí eu continuei de uma outra maneira no campo vibracional, trabalhando essa questão da cura. E agora a gente, estando, né, com o nosso espaço, eu vou retomar essas questões agora com o nosso laboratório, mas com a fitoenergética, plantas, óleos essenciais, óleos, então, tudo isso, né, apicultura, isso tudo envolve a questão da cura também, mas a gente está tentando sair desse sistema. Então, foi assim que eu me deparei e fiquei assim, gente, essas grandes indústrias estão um pouco corrompidas e corrompendo as pessoas. E aí me deu aquele choque, eu despertei para isso, sabe? Então, foi o meu despertar, vamos dizer assim. Isso é muito bacana, né? Quando a gente conhece o mercado, quando a gente tem a vivência, né? Fica tão mais simples poder criar o novo. Eu sempre falo assim, eu tive que passar por tudo que eu passei dentro da indústria da moda para poder entender e poder criar o novo. E criar o novo sozinho é muito chato, né? Porque quando a gente começa a criar o novo, a gente acha que a gente sabe as perguntas para trazer as respostas, mas quando a gente começa a perguntar, né, mais pessoas com outras ideias, com outras visões, porque os problemas são muito maiores do que a gente de fato imagina. Dani, você que sempre foi ligado ao dinheiro, né? Para poder ter uma indústria, um mercado, sem dinheiro, a gente não é nada, a gente não consegue fazer nada. Me conta um pouco da o teu breakthrough dentro da indústria do dinheiro, porque não deixa de ser uma indústria, né? Sim, com certeza. Bom, deixando claro que nem sempre foi assim, né? Por quê? Porque eu nasci numa família sem privilégios, né? Para ser sincero, como as pessoas dizem, na periferia de São Paulo. Então, eu não tive a educação financeira, né? Não tive contato com a educação financeira. Então, a princípio ali, o que foi passado para mim é que para gerar dinheiro, ao invés de a gente produzir, porque a verdadeira riqueza é você ser uma pessoa que produz bens e serviços. Só que não é passado, não é ensinado isso.
É ensinado você trabalhar pelo dinheiro, não importa qual seja a forma, mas e sim trabalhar pelo dinheiro ao invés de colocar o dinheiro para trabalhar para você, né? Como o topo da pirâmide, somente 1% faz, que é justamente para manter, né, a sociedade na base alimentando esse topo. Então, quando eu tive a consciência, foi aos 14 anos, quando eu tive a sorte de ler o Pai Rico, Pai Pobre, onde ele ensina você fazer essa gestão de dinheiro. E aí eu fiz depois a faculdade de Direito aos 18 anos e fiz uma pós-graduação em finanças. Foi quando o meu nível de consciência elevou-se ao ponto de eu entender como funcionava a manipulação do dinheiro. Porque daí eu consegui entender de fato que o dinheiro não é riqueza. Dinheiro é só um meio para você adquirir riqueza. Então, eu refletindo, falei, pô, só existe uma saída para a gente não depender do próprio sistema. Por quê? Aí, para as pessoas entenderem realmente o que é riqueza, eu preciso fazer aqui, rapidamente, aqui um resumo, olhando para a história, para as pessoas saberem o que é realmente riqueza, né? Então, lá no princípio, vamos dizer assim, milhares de anos atrás, não existia o dinheiro. O que era? Era o escambo, a troca, por meio de comunidades, certo? É assim que iniciou-se a organização da nossa sociedade. Só que, com o passar do tempo, existiu a necessidade de se ter um meio de pagamento, um meio de troca que facilitasse esse processo, né? Lembrando, então, que as comunidades produziam produtos e serviços, e isso é riqueza. Então, como você mede hoje a riqueza de um país? É vendo o PIB, né? O Produto Interno Bruto de um país, que é toda a produção, da mesma forma que antes. Só o que foi deturpado? O que foi manipulado? Justamente a depreciação do dinheiro. Porque em 1971, perdeu-se o lastro, então, a conversibilidade do ouro em dinheiro, que era o dólar. Então, nesse momento, em 1971, através de um decreto-lei do presidente Nixon, ele deu o maior golpe da humanidade, que ele tirou a necessidade de ter, de fato, riqueza, e os estados, ou seja, os países, começaram a imprimir dinheiro. Qual é o problema de tudo isso? A impressão do dinheiro. É que quando você começa a imprimir dinheiro, você cria a inflação. E o que é a inflação? É a perda do poder de compra do dinheiro. Ou seja, os mais pobres precisam cada vez mais de dinheiro para comprar as mesmas coisas. Então, hoje, de fato, existe toda essa manipulação. Então, eu refletindo, falei, poxa, por que não criar um ecossistema, novamente, como lá no princípio, uma economia colaborativa e ecoeconômica, ok? Onde nós utilizaríamos, então, a nossa tecnologia de hoje para ter a própria moeda do nosso ecossistema, que vai ser a Ecovila. Então, baseado e fundamentado exatamente em riqueza. Que riqueza? Produtos e serviços. Em 3 pilares, tá? Para as pessoas entenderem de forma generalizada. Então, o primeiro pilar, então, o agroeconomia, não é o agronegócio, porque nós vamos respeitar o ecossistema e trabalhar toda essa ecologia, né? Então, tem a vertente apicultura, óleos essenciais, remédios, cura. Um pilar. O segundo são as hospedagens sustentáveis, então, onde as pessoas terão oportunidade de ir passar algum tempo, elevar a sua conexão para justamente criar propostas e, quiçá, aprender conosco a criar projetos sustentáveis. E o terceiro pilar nosso seria a nossa escola que nós já temos, a Chave Cósmica, a Damastê e outros parceiros também. E aí a gente criando essa escola para atender e socializar a comunidade do bairro onde a gente está iniciando. Então, fundamentalmente, ancorado nesses 3 pilares, nós temos, de fato, riqueza. E toda essa riqueza de produção gerada, o que acontece? Ela volta para o ecossistema. E todas as pessoas que estão beneficiadas e, de alguma forma, ligado nessa ecovila, ela terá essa prosperidade, porque ela participará de todo o meio de produção e serviços também. Muito bacana. Não sei se eu me fiz entendido. Se fez super entendido. Você sabe que quando eu entendi o teu projeto, eu falei, cara, o que eles estão fazendo é a Freedom física, porque eu estou fazendo a Freedom online. O que significa isso, né? Uma coisa que eu tive a oportunidade de aprender na Itália,
que é para você poder fazer uma ideia de fato acontecer, você tem que estar plantando ela em países diferentes no mesmo momento. Porque essa ideia, nossa, eu estou fazendo aqui, que é uma coisa nova, mas o Antônio, na França, está fazendo, a Cristina, nos Estados Unidos, está fazendo, a Federica, no Brasil, está fazendo. Então, isso é muito bacana, porque se como é uma novidade, você precisa ter algum lugar e outras pessoas estarem fazendo também, para você se correlacionar, que isso é fundamental. Porque tudo que é novidade, às vezes você fala, nossa, não dá mais, é tudo novidade, mas o velho, às vezes, é tão mais simples, né? A gente sempre quer voltar no velho sistema, porque né, a gente tem a habitude, né, o hábito de fazer sempre as mesmas coisas, até um pouco quando Moisés estava no deserto e eles queriam voltar, né, para o Egito. Então, eles falaram, nossa, aqui está faltando tantas coisas que é melhor voltar para aquilo que eu estava antes. Porque tudo que é novo, as pessoas ficam um pouco desorientadas, né? Elas têm que pegar o cajado e abrir a mata. Não é tão simples assim. E a minha visão qual sempre foi? Tá fazendo essas comunidades locais para elas se unirem no global e depois começarem a fazer trades entre elas. Por quê? Por exemplo, uma ecovila aqui na Finlândia, no inverno, ela pode importar comida. Correto? Então, tem tantas necessidades, né? O Brasil vai precisar importar tecnologia, que de repente aqui tem. Então, hoje a gente está vivendo, né? E é tão importante essa união. E eu queria ver se o Rodrigo consegue colocar o vídeo de novo, eu espero que dê certo, porque a união, ela começa por leis, porque sem leis a gente não consegue fazer nada. Eu queria que ele mostrasse, aí depois eu queria voltar para dessa reflexão que vamos fazer junto através desse vídeo, como é que seriam as leis do teu Ecovila? Por favor, Rodrigo. Então, ele vai ver o vídeo primeiro. O vídeo, ele é tão pesado, literalmente e figurativamente, que ele derrubou a transmissão. Vamos tentar de novo, tá? Vamos tentar de novo, vou colocar, vamos ver se agora vai. Tá bom. Acordei essa manhã com uma ótima notícia. Republicanos e democratas concordaram pela primeira vez na história dos Estados Unidos sobre uma lei. Esta lei decreta que americanos não poderão comercializar empresas que trabalham com mão de obra escrava. Esta notícia denuncia várias marcas renomadas de moda, tecnologia e de outros setores. 7 anos atrás, enquanto desenvolvia sapatos entre Índia e China, descobri que o trabalho escravo é o maior inimigo desse século. E desde então, venho desenvolvendo uma tecnologia colaborativa para criar um ecossistema mais justo. Freedome.com. A Freedome.com une tecnologia de rede comercial e 4 rendas autossustentáveis, multiplicadoras, fazendo com que fabricantes de produtos e serviços, vendedores, consumidores, investidores e filantrópicos possam desenvolver oportunidades econômicas em cada transação. Para construir essa nova economia, precisamos de você. Então inscreva-se na Freedome.com e agora veja na íntegra o vídeo sobre essa lei nos Estados Unidos. Washington has approved a legislation to punish China for oppressing Uyghurs. How will they do this? By rejecting goods that are produced with forced labor, the forced labor of Uyghurs in Xinjiang. So the US has passed this law. It's called the Uyghur Forced Labor Prevention Act. It was passed in the US House of Representatives. And look at the kind of support it got. An overwhelming majority, 428-1, 428 representatives in favor, 1 against. And this is probably one of those rare occasions when both
Republicans and Democrats have spoken in one voice. It shows how the United States can be united when it comes to matters of national interest. So what does the bill say? Number one, it will bar imports of Chinese goods that are proven to be produced through forced labor. Number two, it will ensure that American enterprises are not funding that forced labor. Number three, it will require all firms to disclose details of any new deals that have something to do with Xinjiang. And number four, this bill could lead to sanctions on any foreign entity that deals in forced labor. If this bill gets passed in the Senate too, it could spell trouble for a lot of companies, a lot of mainstream brands that have proven to be benefiting from forced labor. Do you know which brands are these? Look at this report. It was published in March 2020 by the Australian Strategic Policy Institute. This was on the use of forced labor in Xinjiang. A total of 83 global companies and brands were implicated in this report. They were either directly or indirectly benefiting from abusive labor programs. 1 year on, some of these brands have shifted their base from Xinjiang, but most haven't. Here are their names. We'll start with the fashion brands: Versace, Louis Vuitton, Dior, Jimmy Choo, Gucci, Balenciaga, Fila, Hugo Boss, Timberland, Zara, Victoria's Secret, Lacoste, Skechers, Tommy Hilfiger, Sephora. Virtually the entire fashion industry is benefiting from forced labor. What about the technology sector? There's Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Microsoft, Oppo, among others. In the auto sector, we have BMW, General Motors, Jaguar, Land Rover, Volkswagen. And finally, the retailers: Walmart, Kohl's, Tesco, Marshalls, Walt Disney. Any dollar that goes to these brands inevitably goes to factories profiting off Uyghur labor. Factories that subject Uyghurs to unimaginable horrors. According to one estimate, there are at least 80,000 Uyghurs who have been relocated from Xinjiang and assigned to factories involved in a range of supply chains. 27 such factories have been identified so far. They're spread across 9 Chinese provinces. These factories deal in everything: electronics, textiles, automotives, you name it, and Uyghur labor is behind it. The ones who stay behind in Xinjiang are assigned to cotton fields. They're paid, some of them are paid 15 cents a day to pick cotton, some are not paid at all. The cotton they pick is then exported around the world. In case you did not know this, Chinese cotton production accounts for 20% of the global supply. And do you know how much of this cotton comes from Xinjiang? 85%. Now, if you're watching this from Europe or America, there's a fat chance that you have at least one piece of clothing that was made through forced labor of Uyghur Muslims in China. So America's decision to stop imports of goods from Xinjiang is a step in the right direction, although we're not sure about the implementation. You see, similar laws have been passed in the past. They haven't changed very much. Here's hoping this one is different. É isso aí, pessoal. Falei que era pesado. A Fran vai falar um pouco agora sobre o assunto, né, Fran? É pesado porque isso está tudo coligado com a depreciação do dinheiro. Isso é seríssimo. E quando o Daniel falou, né, de 1971, não ter mais dinheiro lastreado em ouro ou em produtividade, mas sim em dinheiro. E aí países desenvolvem guerras contra outros países que ficam totalmente no negativo, precisam de ajuda, é emprestado um dinheiro e aí que começa toda a desvalorização do feito por cada indivíduo, cada cidade, cada comunidade, cada país. E isso é feito através de uma guerra de poder dessas grandes empresas. Aqui não sou eu que estou falando dessas empresas. Aqui eu só estou
multiplicando uma entrevista, uma reportagem feita dessa união, né, dos democratas e dos republicanos nos Estados Unidos, em prol de não vender, consumir, né, dentro do seu país, produtos com procedência de trabalho escravo. Então, essa é uma realidade. Só que essa realidade não é só na China, porque um chinês que exporta um produto para o Brasil, né, ele acaba chegando um produto mais barato que o mercado nacional, aí o próprio mercado nacional brasileiro acaba usando uma mão de obra escrava de um boliviano, de um venezuelano que está no Brasil. Então, é uma roda que não acaba mais, né? É um problema atrás de problema. E eu estou falando da indústria da moda, indústria da beleza, e aqui mostrar a indústria automobilística, mas a gente sabe que isso é em todas as indústrias. Então, uma pergunta... Toda a cadeia de produção. Uma pergunta que eu queria... E isso é produtividade. É aí Sim. onde está o lastro que você está falando. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como seriam as leis do Ecovilla? Tá, quer falar ou eu falo? Tá. O que acontece? O que eu acredito? Eu aprendi na faculdade, primeiro ano na faculdade de Direito, em Teoria Geral do Estado, que uma lei, ela se cria através de o costume de uma sociedade. Então, ela é posterior a, vamos dizer, a organização desse ecossistema. Então, essa lei, vamos dizer assim, que nós temos hoje, se eu puder descrevê-la, eu não tenho. Por quê? Porque eu vou deixar ela se formar por si só. E através da necessidade, a gente vai criando o quê? Um molde, né? Porque o costume da sociedade, a gente está conectando com pessoas para dar uma sinergia do que realmente nós queremos. Então, pessoas para alimentar e fazer crescer cada vez mais. Então, não existe a necessidade de eu colocar normas, porque normas são impeditivas, e sim princípios. Norma é do homem, mas princípios não. Princípio é justamente o que nós estamos fazendo. Então, automaticamente, as pessoas se conectando na mesma energia, se cria um costume e automaticamente esses princípios eles são, por si só, demandados dentro desse ecossistema. É assim que eu acredito. Não, faz totalmente sentido. Primeiro a gente coloca o ecossistema para acontecer, e se vier problemas, né, vai se colocando aí uma forma mais pacífica de convivência, porque onde há... Porque é assim que você se forma uma sociedade, de fato, democrática, né? Não adianta você impor normas daquilo que realmente você quer. E, peraí, se a gente está fazendo algo para o próximo, como é que a norma vai partir descrita por mim, as minhas leis, só porque eu estou organizando, vamos dizer, o espaço? Vira um condomínio. Vira um condomínio, a intenção justamente não é essa. Então, o universo ele é tão perfeito e ele é um universo vivo, né? A sociedade é por si só, é a mesma coisa a Bolsa de Valores, comportamento. Por si só, existe medo e euforia. Então, é isso que você dá essa volatilidade, os ciclos de baixas e de alta. É um organismo vivo, da mesma forma, é o nosso ecossistema, né? Por si só, ela vai se adaptar com pessoas da mesma sinergia. E as pessoas que não se conectarem de alguma forma, por si só, também não vão fazer parte. É uma forma natural, entendeu? Leve. Não terão interesse em algo que, na verdade, ela não tem a frequência, a mesma frequência, entendeu? Ô, Dani, nós temos um amigo em comum que diz que o despertar não é para todos, né? Então, é mais ou menos isso que você está dizendo, né? Exatamente. Exatamente. Nível de consciência mesmo. Então, assim, quem é as pessoas que nós queremos se conectar? Porque, às vezes, tem alguém assistindo e fala, mas quais são os requisitos? Todo mundo que, de alguma forma, se conectar conosco faz parte do ecossistema. Muito bacana. E que momento troca, vocês são valores, estão né? agora? Qual é o momento de vocês? O que é preciso para a Ecovilla de fato acontecer ou se multiplicar? Qual é o momento de vocês? Então, nosso momento é justamente de organização de toda essa estrutura. Então, é nós que estamos fazendo e colocando, vamos dizer, nós estamos numa parte de validar esse processo, que são 3 meses até março, né? Depois, então, de 3 meses, nós já teremos um projeto descrito, de fato, né?
com todos esses pilares que eu especifiquei e resumi para vocês em 3 partes, né? Então, na verdade, de forma resumida, seria isso. É uma parte gostosa, estamos no processo vivendo um dia de cada vez, assim, animados. E às vezes já me perguntaram assim, Francesca, mas você não tem medo de você só atrair pessoas interesseiras? Eu falei, olha, é frequência. Então, antes de a pessoa, todo mundo, de alguma forma, tem um interesse. Mas antes de a pessoa ser interesseira, ela tem que ser interessante para o ecossistema, entendeu? Então, é um encaixe perfeito, é uma engrenagem. Eu concordo com você. Você sabe que quando eu me despertei há 7 anos atrás, entendendo que o trabalho escravo era a porta do tráfico humano, que isso me chocou profundamente, e aí que veio a visão de construir uma economia mais digna, mais limpa e valorizar todos os made-ins, eu tive um breakdown muito grande, foi espiritual, né? Foi o meu chamado espiritual de começar a brigar com Jesus. Eu sou muito briguenta, coitado de Jesus, não sei como me bem. Brigando, Jesus, por que o Senhor permite que isso aconteça? Se o Senhor existe, porque de fato, né, isso acontece. E aí eu comecei a meditar, né, orar, meditar, falar comigo mesmo, entender, e me veio uma luz dizendo, Francesca, conecte 144 mil almas, que elas terão a parte da verdade. E cada parte da verdade conectada, aí sim, se criará a verdade. Eu acho que tem isso muito a sintonia, né, com os teus princípios na formatação da comunidade física, e tem tudo a ver, né? Pessoas que todos são interessantes com os seus interesses para esse ecossistema, né? Porque cada um tem uma parte da verdade. Então, isso faz totalmente sentido. Agora, eu queria perguntar uma coisa para a Mari. Mari, educação, para mim, é tudo. Eu queria que você explicasse um pouco como é que funciona a parte educativa do Ecovila, e eu já queria te fazer um convite, tá? A gente com a televisão Freedom Me, eu queria que você tivesse um espaço todo teu, porque dividir educação para mim, é multiplicá-la. Por favor. Eu agradeço e aceito o convite. Muito bom. Então, o que acontece com essa parte educacional, né? Uma vez eu escutei uma frase que fez muito sentido para mim, que eu não sei qual a pergunta, mas a resposta é natureza. É do Murilo Gun. Essa frase ficou muito marcada para mim. Então, essa questão de educação, ela sempre vai estar voltada à natureza, tanto externa quanto interna, porque somos uma mesma frequência, uma mesma consciência trabalhando ali. Então, quando a gente fala de educação voltado ao despertar, né, eu quero que essas pessoas, essas crianças e todos que estarão envolvidos com a gente de alguma forma, né, na Ecovila, de que elas entendam as suas potencialidades, sabe? Essa questão que foi mistificada, silenciada, anestesiada. Então, assim, a educação vai vir de várias vertentes. Primeiro, essa questão do entendimento do corpo físico, que é a parte que eu adoro falar, né? Porque tem toda essa questão da pessoa que está... ela não se conhece, ela não sabe a potencialidade do corpo dela. Então, é muito das áreas, né? Eu não sou de biológicas, não, Mariana, eu sou de exatas. Eu quero saber lá do corpo humano? Quer? É você, seu templo, sua casa. É muito importante você saber sobre você, o seu funcionamento. E aí a gente entra na questão da alimentação, para ela estar, né, em plena consciência com o corpo, dessa questão mente, espírito também, que vem do autoconhecimento, né? E de todas essas questões também diárias, né? Aí tem a vertente do Dani, que ele fala da questão do comportamento financeiro, né? De como que a gente tem que se comportar frente a tudo isso que querem, né? Deixar a gente endividado, ficar silenciado ali naquele mundinho do trabalhar, assistir televisão e dormir, sabe? Aquela coisa pequenina ali, né?
Então, é o conhecimento, entender que somos muito maiores do que isso apenas, né? Então, quando a gente fala dessa parte, né, do estudo, de conhecer, é geral, né? É muito mais do que só... Porque, às vezes, a gente fala assim, o estudo, o ensino, a gente ainda fica um pouquinho com a mente limitada, pensando assim, é porque eu vou estudar história, biologia, nanana, a física, a química, vai ter isso tudo, mas de uma forma não limitada, como eu vou ser bem sincera, que as escolas, elas limitam, né? Exato. Ele pode falar, aqui é o lugar da verdade, tá? Então, ótimo, porque o nosso vai ser assim, para fora da casinha, sabe? Da caixinha do limitante. Então, a gente vai abordar tudo, de tudo realmente, e de uma forma especial dessa questão de autoconhecimento e entendimento que, nossa, a gente é uma máquina, somos muito poderosos. Na verdade, só complementando o que ela falou, o objetivo maior desse autoconhecimento é acessar o nível de consciência, elevar o nível de consciência das pessoas para elas acessarem a potencialidade que elas são. A partir disso, ela está preparada para obter um conhecimento, por exemplo, específico, socializá-la, vamos dizer assim, para qualificá-la, para aí sim ela criar um projeto sustentável. E aí sim a nossa própria estrutura, ou seja, a educação para essa pessoa aumentar o nível de consciência e ela, quando ela estiver preparada, ela cria um projeto sustentável e nós, porque nós vamos ter justamente esse ecossistema sustentável, nós financiamos esse projeto. Então, nós trabalharemos a pessoa, fazer ela construir a vara, não é nem dar a vara para ela, é construir a vara, ela pescar para ela ter autonomia, porque quem aprende não depende, né? Então, é isso que nós precisamos elevar o nível da consciência desse nosso próximo, que muitas das vezes não sabe nem da potencialidade que eles têm. Por isso que eu falei, é elevar o autoconhecimento para atingir a potencialidade e aí sim depois começar um processo de socialização. De forma resumida. Você sabe que eu resumo isso? Educação com capacitação. Isso. Com certeza. Você sabe, a palavra sustentabilidade, né? Eu acho que ela ficou tão banal. Exato. E essa foi uma dos meus maiores desafios quando eu tentava, né, explicar a sustentabilidade do projeto da Freedom Me. Então, quando a gente pensa que o mercado online, ele dá abertura para todo mundo poder fazer negócio. Obviamente, tem aqueles que lideram as mídias pagas, né, e tem um preço mais melhor para eles, né, como as grandes corporadoras, e, enfim, e quando você entende o que quer dizer sustentabilidade, a tua visão muda completamente. Acho que a palavra, ela precisa ser reensinada, ou seja, traduzida, né? Então, a pesquisa que eu fiz, através desses 7 anos que eu viajei para entender o que sustentava negócios em diferentes países, né? Eu entendi que a sustentabilidade, ela vem em cima de 5 pilares. Pode ser o pilar econômico, que seria países como Brasil, Colômbia, México, Rússia, onde não somos nem países de primeiro mundo e nem países de terceiro mundo, onde o custo do funcionário é muito mais caro do que um custo na China, ou no Paquistão, ou em Bangladesh, e também o custo da logística é muito mais cara do que um país de primeiro mundo, né, por falta de investimento ou pela corrupção, né, desses países onde eu situei há pouco. Então, a primeira coisa que sustenta o negócio é minimizar o custo do dinheiro, né? O custo do dinheiro para financiar e o custo do dinheiro para vender. Então, essa é a coisa mais importante. Já países como Bangladesh, Etiópia, que são países onde não existe classe média, ou são riquíssimos, ou são paupérrimos, o mais importante é que o empreendedor grande, ele consiga sustentar a ineficiência social daquele lugar. Então, mulheres que tiram o útero para poder trabalhar, porque não tem dinheiro para comprar o absorvente custa o quinto do salário, ou
problema seríssimo de saúde, saneamento básico e tudo mais. Já trabalho com fator humano, com mediador humano, né, visando a sustentabilidade através da necessidade básica do ser humano. Já países como Finlândia, Noruega, Dinamarca, eles olham a sustentabilidade como verde, né, como planeta. Claro, eles têm tudo, eles têm tempo para, né, devolver para o ecossistema, que isso é fundamental, ou seja, eles estão no nível muito mais elevado, né? Eu moro aqui na Finlândia, hoje eu fui comprar um quadro, né? O frame do quadro custava mais caro que o quadro. E eu falei assim, mas como é possível? Esse artista é super bacana, sim, mas é quanta hora que esse quadro foi feito num país de terceiro mundo e o frame do quadro, né, a moldura do quadro está sendo feita num país de primeiro mundo, né? Então, aí é que voltamos, né, para a depreciação do dinheiro, porque o dinheiro foi impresso e não tem mais laço de ouro, né? Enfim. Depois a gente tem lá o pilar econômico, o pilar de tecnologia, que é o pilar de países de primeiríssimo mundo que foca, né, na inteligência militar. Então, para eles é tecnologia, que é países como Estados Unidos, UK, Singapura, Israel. Então, eles querem estar no líder do sistema. Então, as suas leis é para estar no líder do mercado nessas tecnologias. Depois a gente tem aí o fator da qualidade, que seriam aí países como Portugal, Espanha, Itália, França, né, que o foco, Alemanha, Japão, que o foco é qualidade, mesmo que eu produza esses produtos em países de terceiro mundo. Aí eu pergunto para você, o que de fato iria sustentaria ou sustenta a Ecovila de vocês? Tá, é justamente essas três vertentes que eu te falei. A primeira é o pilar, no caso, como preferir. Primeiro pilar, agronegócio não, agroeconomia. É justamente. Então, ela vai ter um laboratório, nós já estamos montando, onde teremos, então, desde óleo essencial até a apicultura, nós vamos trabalhar também. Só para ficar um leque para a gente não ficar batendo aqui Sim. sobre todos os produtos. Então, com relação ao agro. Segundo pilar, no caso, as hospedagens. Nós temos lá uma estrutura de 24 chalés individuais, um hostel onde abriga individualmente, né, em quartos, mais ou menos em torno de 20 a 25 pessoas, e nós temos um terceiro prédio, no caso, que abriga... Prédio não, chalé. Não, é casa que eu falo, né? Prédio é casa porque comporta várias pessoas, então que comportam mais 10 pessoas. Então, toda essa rotatividade, por exemplo, de hospedagem e intercâmbio, vamos dizer assim, com parcerias, até mesmo empresas que querem dar uma qualidade de vida melhor para o seu funcionário, e ao invés de ele fazer, por exemplo, uma reunião lá em Salvador, ficar um mês longe da família, ele pode ter o sistema da Ecovila para, inclusive, trazer a família, deixar próximo, para ele realmente criar e ter a conexão com essa natureza. Porque quando você conecta, a sua frequência muda, né? Completamente com a natureza. Mudando todo, né? Exatamente. E aí você consegue, de fato, a criar muito mais. Eu tenho alguns parceiros com relação a isso, e também individualmente, né? Pessoas que querem com a família, ou então um casal, ter essa experiência, né? Nós temos, por exemplo, cachoeira, Dois Lagos, nós temos cavalo, animais, enfim, uma série de situações. Terceiro pilar, justamente a nossa escola. Nós já temos uma rede, inclusive, envolvido, onde essa rede já dá até cursos fora do Brasil, né? Então, em vários estados do Brasil também, a Mari já participou de várias ecovilas, várias vivências. Então, esse terceiro pilar é justamente trazer as nossas escolas. Por que eu falo nossas? Porque eu tenho o meu projeto de educação financeira comportamental, ela tem o dela, nós temos várias pessoas dentro da nossa cadeia que vai complementar, então, essa escola, né? Então, o terceiro pilar é, vamos dizer, essa socialização. Então, você não faz ideia de quantos negócios só aqui, eu já falei para você, e o tanto de riqueza que a gente consegue gerar. E essa riqueza gerada, o primeiro passo, depois o segundo é a gente criar uma moeda, no caso de fato,
Para quê? Para a riqueza continuar na própria Ecovila e as pessoas se beneficiarem. Então, por isso que eu digo que é economicamente falando sustentável, entendeu? Projeto em todas as áreas, entendeu? Mesmo financeira. Eu posso traduzir para você na visão da FIDAMI? Você abraça Claro. 5 mediadores. Acho que a minha pergunta não foi muito bem colocada. Não, imagina. Quais os mediadores da FIDAMI sustentariam o seu negócio? Essa seria a pergunta mais adequada. Peço desculpas, mas você respondeu. Imagina, que isso. Você respondeu nos 5 mediadores da FIDAMI, que você está trabalhando, né? A consciência do ser humano, que seria a educação, a tecnologia, né? O ser humano em si, que seria o seu potencial, a área humana, a área econômica, né? Gerando riqueza localmente depois com uma moeda, né? A área de qualidade, né? Fazendo que as pessoas se conheçam, né? E tirem o melhor de si, que nem você falou, né? De mandar aí um funcionário da tua empresa se reciclar e se rever, então melhorando, né, a qualidade. E depois a parte ambiental é de estar, né, dentro de uma natureza e entendendo o ecossistema, como é que ele funciona, né, que seria aí a urbanização, vamos dizer assim, né, onde todo mundo se colabora, né, tem essa integração. Exato. Muito bacana. Queria fazer uma pergunta, Mari, para você. Eu acho que nós que somos mulheres, né, somos mais femininas, todo esses detalhes, né, a gente representa eles de uma forma mais amorosa. Eu gostaria que você explicasse um pouco o amor dentro do Ecovila, que isso sem amor a gente não é nada, né? Nada. Inclusive, por isso que eu fico animada nesse processo inicial, porque assim, o amor está em todos os detalhes, mínimos, grandes, e a Ecovila é por amor, assim, porque a gente tem que entender realmente esse significado de amor, que eu costumo dizer, assim, desse amor incondicional, que não é aquele amor, assim, tipo, unilateral, sabe? Eu amo você. Não é eu amo você, é eu amo você. Deixa eu focar na câmera direitinho. O que acontece? É um amor que vem do que a gente chama aqui, ó, de chakra crístico, acima do nosso chakra cardíaco. É onde a gente trabalha esse amor por tudo e por todos. Então, não é aquela questão de tipo assim, eu não gosto de fulano e ciclano, mas o amor é aquela base de tipo assim, tudo bem você não gostar de fulano e ciclano, mas eu acabei inclusive de postar isso hoje nos stories, no Instagram, falando assim, você tem total direito de não gostar de fulano e ciclano, mas o amor, ele existe. É você enviar energia boa. Se a pessoa estiver precisando de você, você vai estar ali estendendo a mão para ela. Então, essa é a questão do amor incondicional. Não é a questão do amor que a gente está acostumado, igual você falou da palavra que tá, né, é banalizada, o sustentabilidade. O amor também está banalizado, porque quando fala assim, amor incondicional, ficou banalizado, mas o amor incondicional tem que ser sentido. Por exemplo, a gente está olhando a nossa estrutura da Ecovila em respeito a todos aqueles habitam, né, dentro dela. Então, a gente está prestando atenção na formiguinha da nossa horta, porque eu tenho respeito e amor por aquele ser que faz parte da nossa comunidade, para não utilizar agrotóxico, para como que eu estou trabalhando aquela plantação, se a gente está, né, trabalhando de forma amorosa, de forma um amor incondicional, que envolve o respeito, todo um processo. Pode falar. Não, perfeito, porque a maioria das pessoas falam em amor, mas usam produtos para acelerar todo um processo, e aí acaba contaminando uma situação. Então, peraí, você está entendendo? Tem que respeitar, porque igual você falou, por que existe um trabalho escravo, na verdade? Por causa do lucro, dessa amplitude de lucro, de querer cada vez mais. Então, para eu aumentar a amplitude desse lucro, o que eu preciso? Eu preciso maximizar o meu lucro. Então, cada vez mais eu aumento o meu meio de produção
e quero diminuir as minhas despesas. Então, chega apertando tanto que você chega no trabalho escravo. Então, tudo em prol do lucro. Então, se você não respeitar o meio ambiente, se você não respeitar, inclusive, vamos dizer, empreender respeitando através do amor, você pode ter certeza que essa engrenagem não vai existir. Ou seja, você vai continuar sendo mais do mesmo que já existe no sistema. E essa questão do amor, né, que a gente traz, amor é uma frequência, né? É uma frequência de onda onde é considerada, né, a gente pode falar física quântica, enfim, qual termo quiser, mas é uma frequência de onda elevada. Então, se eu estou frequenciando o amor, eu estou frequenciando a alta energia. Então, eu acabo ressoando e entrando no que eu costumo de dizer, falar, né, que é o flow. Então, assim, só realmente pessoas que estão nessa frequência de onda, no amor, na troca, no respeito, vão se juntar a nós, Causa né? e efeito, né? Causa e efeito, Então, por isso que quando a gente fala de amor, é o sentimento primordial que todos nós estamos aí ancorando na nossa vida, né? Até mesmo, aí eu não vou falar assim, aqueles que estão mais tristinhos, né? Querendo trabalhar pelo o amor próprio, alguma coisa assim, não vai poder se relacionar e vivenciar essas experiências na vila, vai. E aí digo mais, como a gente está tão ancorando essa energia de amor, a pessoa vai transmutar. Ela vai começar a realmente entrar nessa frequência do amor, entender essa frequência com respeito de tudo e de todos, vai sentir esse amor incondicional, e aí ela, pelo menos para cada um, vai deixar de ser banalizado, sabe? Porque o amor incondicional, o amor mesmo, ele é sentido. Ele não é falado assim de boca para fora, né? Então é algo que a gente quer que as pessoas experienciem lá. Eu sempre falo que o amor é você tirar o melhor de cada um, né? Que cada um possa entender os seus talentos e multiplicar os seus talentos, sabendo que ele é único. A partir do momento que ele se ama, né? Que nem você falou, que o amor é, né? Eu me amo, né? Não tirando o egoísmo, né? Tirando o egoísmo, né? Eu me amo, ou seja, eu me respeito, eu sei quais são os meus lados fortes e os meus lados não tão fortes, que essa, né? Se você vai crescendo e vai entendendo isso, né? A maturidade traz isso. Mas o amor eu vejo como uma forma de criação, de evolução, né? De produção. Que daí a gente volta aí para o custo, né? Do dinheiro, né? O lastro do dinheiro, a produção como era uma vez. Eu gostaria agora de perguntar para vocês, o que vocês estão achando dessa nova variante, dessa doença, se a gente pode chamar ela de uma doença. Aqui na Europa está tudo fechando, né? As pessoas não estão preparadas para um novo lockdown. Eu vejo aí uma frequência de medo enorme. Ontem eu fui fazer o PCR, eu estou indo amanhã para a Áustria, eu fiquei 1h30 com menos 14 graus esperando para fazer meu PCR, e eu vi muitas pessoas com medo, né, dessa nova variante. Dani, a economia do Brasil está pronta para um novo lockdown? Veja bem, nem o Brasil está pronto e nem outro país que eu conheço, porque a maioria dos países estão com seu endividamento completamente já passando dos 100%. O Brasil está batendo 92%, 95%. O que significa isso? É um endividamento, gente, de um ano. Imagina, toda a produção de bens e serviços de um ano de um país está comprometido de dívida. Então, como que imagina, um país deixar de gastar um ano, ele consegue? Jamais. Ou seja, a dívida do mundo inteiro está se tornando impagável, né? Só o próprio Fed, que é o Banco Central americano, que não sei se a maioria das pessoas sabe, mas é privado, ou seja, um cartel de bancos, né? Que empresta dinheiro para o governo americano.
Então, imagina, eles compram títulos, bonds americanos para financiar o governo americano. Só o balanço do Fed, nós estamos falando em 27 trilhões de dólares. É uma conta impagável, né? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, se a gente olhar para o retrovisor e ver os últimos 100 anos, já aconteceu algumas histórias parecidas economicamente. Quando está os governos quebrados, eles vêm com uma crise, a de 29, por exemplo, né? Em 1929, a maior crise de todos os tempos, né? E depois, o que eles vêm e faz? Em 1933, proibir os americanos de comprarem ouro. Por quê? Porque na sequência teria a Segunda Guerra Mundial. Como você mesmo falou. Então, é uma manipulação. Eu enxergo isso, tá? Ela pode falar parte biológica, médica, mas financeiramente, o follow the money, siga o dinheiro e você vai entender o que está acontecendo no mundo inteiro. Então, toda essa questão, para mim, é forçada. Por quê? Se a gente analisar todas as pandemias que existiu na história, peste negra, né? Na verdade, eu não estou dizendo, gente, que não tem, veja bem, não existe o vírus, nada disso, não existe teoria de conspiração, tá? Mas, assim, a gravidade, no caso, que narram, né, que passam para a população, não se viu na história anteriormente. Então, quando você faz uma reflexão economicamente, será que todo esse medo embutido não é justamente para depois vir com uma... Porque, assim, quando você está com um problema, você cria o problema e depois vende a facilidade, né? E aí, para ter um reset financeiro, que eles estão falando abertamente em fóruns econômicos, que precisa mudar a moeda, precisa mudar o sistema financeiro, por que você acha? Porque eles vão fazer mais uma vez o reset, como fez em 1913, no caso com a criação do Fed, fez em 1929 com a crise, depois em 1931 tirando a conversibilidade do ouro em dólar, ou seja, sempre manipulando. Por isso que eu disse que eu só vejo uma saída, é a gente criar o nosso ecossistema e toda a produção e bens e serviços, que é a riqueza, e criar o quê? Uma moeda para lastrear a riqueza. E não vai existir inflação desse dinheiro. Por quê? Porque toda a inflação, como que, para as pessoas que são leigas e não entendem de economia, toda essa inflação é a forma de o governo pagar, no caso, a sua dívida, porque ele inflaciona, no caso, automaticamente as coisas todas aumentam, as pessoas precisam de mais dinheiro para comprar a mesma coisa. Mas me diga, o salário mínimo, que é R$1.100, R$1.200, ele aumenta na mesma proporção que o pobre? Não. E quem recebe a faixa de um salário mínimo? É metade da população só do Brasil. Nós somos em 210 milhões de habitantes. Mais de 100 milhões de pessoas recebem um salário mínimo. Então, imagina, as coisas triplicaram de preço. É equivalente que ele tem 400, não mais 1.200. Então, se não for feito alguma coisa, a gente vai ter realmente... O número de miseráveis vai aumentar cada vez mais, né? A pandemia, ela tirou 30%, né, da classe média, né, da circulação produtiva, né, isso é seríssimo. E Francesca, só complementando, e foi para onde? Então, a classe média é o meio da pirâmide, certo? Para onde foi esses 30%? O topo. Mas você sabe, Dani, eu sinceramente não estou muito preocupada com o topo. O que eu estou preocupada agora é ajudar os pequenos e os médios empreendedores, né? Esse sempre foi meu foco. O topo é de gente grande, quem sou eu? Eu sou uma mulher de 1,66 m de altura e italiana com quase 50 anos. O meu foco é unir os pequenos e médios empreendedores e trazer produtividade e bons investimentos. Eu, como mulher, eu só quero investir em moeda lastreada em ouro ou moeda lastreada em produtividade. Porque eu acredito que isso é toda a diferença. E esse é o foco da FIDABI, se aliar com parceiros, né, que têm a produtividade, moedas produtivas atrás deles e moedas lastreadas em ouros e unir quem tem moeda em ouro unindo com quem tem produtividade, que esse é o máximo. Inclusive, a gente tem aí bons parceiros que têm aí essa visão, né? A colaboração é tudo. Isso que eu acredito, é todo mundo se ajudando e unindo, principalmente a classe média, a classe média se movimentando e devolvendo para a classe necessidade, né, como vocês mesmos disse, ensinando eles a fazer a vara e a pescar, que isso faz toda a diferença.
Eu já vi que o Rodrigo estava cortando aqui. Desculpa. Eu gostaria só de pontuar que nós batemos 1 hora de live. Quero agradecer a todo mundo que está ao vivo com a gente nesse momento. Gratidão. E gostaria de saber se o Dani e a Mari podem continuar conosco no papo, se... Podem? Podemos. A gente tem mais 20 minutos que a gente tem uma outra reunião, 8h30, tranquilo. Sem problemas. Então vamos aproveitar esses 20 minutos aí, por favor. Bom, é isso, gente. Eu queria realmente agradecer aí vocês e eu estou super pronta para ser um pouco de vocês. Fridami se coloca à disposição, como é que a gente pode somar, quais são as necessidades, eu acho que é importante listar a necessidade. Dani, ficaria muito feliz se você pudesse trazer o seu know-how e educar a importância das 4 rendas da Fridami junto com a gente, e eu espero que em breve poder aí tokenizar a Fridami e trazer a 5ª renda, que é a renda de investimento, e para a gente seria uma honra ter você aí nessa parte de educação financeira com a gente. Usa os nossos meios de comunicação, que eles estão começando, mas eu acredito que tudo começa do primeiro degrau, depois se multiplica. É assim. Né? E Mari, a tua visão do auto se conhecer, do auto se valorizar, né? A gente valoriza a nós mesmos e valorizamos o próximo, valorizamos a colaboração. Para mim é o fundamental. Acho que sem isso, né, o que adianta ter todo o dinheiro do mundo e ficar sozinha? Exatamente, eu falo exatamente, porque é o que eu falo. Antes, alguns anos atrás, a gente achou que era sobre nós, mas depois a gente entendeu que é sobre o nosso próximo, né? Porque todos nós, não adianta. Porque no final das contas só somos um, né? Com certeza. Capital, né? Com certeza. Enfim, então eu acho que toda essa engrenagem também, só fazendo um apanhado do que você falou, Francesco, eu acho que tem tudo a ver. E são esses parceiros mesmo que a gente está procurando. E para você ver, como a gente se conectou de forma natural, né? O próprio universo, de alguma forma, nos conectou. E aí nós estamos aqui e daqui a pouco nós já somos parceiros. Então, o universo, nós fazemos a nossa parte, e o que nós não podemos fazer, que não é da nossa capacidade humana, deixa com a inteligência humana, divina, porque ele faz a engrenagem por si só. A sincronicidade, ela existe, entendeu? É só a gente fazer a nossa parte e confiar que as pontas se conectam. Dani, eu gostaria de fazer uma pergunta para você antes da gente encerrar. A gente conhece sobre o sistema econômico da Ecovilla, né? Eu gostaria que você falasse para a gente sobre o sistema de tokenização que vocês estão implementando dentro da Ecovilla, porque é muito interessante, né, para a parte econômica, que nós estamos fazendo esse evento economia colaborativa. Então, a economia colaborativa dentro da Ecovilla de vocês é importante, essa parte dos tokens. Eu gostaria que você explicasse, pessoal, como que vai funcionar. Tá. Bom, a parte do token, primeiro, eu acho que a pessoa tem que ter saber, entender o que é o token, senão ela pensa que é um chaveirinho do banco, né, de número, e na verdade não é, né. A tokenização, só para quem não sabe o que é, primeiramente, da onde saiu a tokenização? É através da tecnologia blockchain, que é a tecnologia desenvolvida, a primeira moeda, o Bitcoin, lá em 2008. Então, a partir disso, começou-se a usar o próprio sistema da blockchain, então, que é uma estrutura numa nuvem, vamos dizer assim, blindada, né? Blockchain significa bloco de notas, então, numa rede descentralizada. O que é uma rede descentralizada? É diferente, não tem um sistema. A rede bancária, por exemplo, é uma rede centralizada. O governo é uma rede centralizada. Por quê? Porque nós dependemos, então, para fazer um negócio, por exemplo, o banco, ele é o intermediador. O que ele faz? Ele une as duas pontas. Quem precisa de dinheiro tomar emprestado e quem tem sobrando para investir. Quem investe, ele paga, um exemplo, 10% ao ano. E quem toma emprestado, ele cobra 10% ao mês. Então, só para ser o intermediador. A tecnologia blockchain, ela vem para ter uma disruptura desse processo. Por quê? Porque
eu posso, com a própria blockchain, com a tokenização, substituir, então, as instituições financeiras. Então, vamos supor, eu tokenizando toda essa operação, toda essa estrutura que eu falei, dividida em 3 pilares da Ecovilla, tokenizando, eu crio um token de valor. Valor do quê? Da própria operação. Então, eu fraciono isso e quem comprar o token, ele tem o quê? Ele tem uma propriedade, uma fração da propriedade do ecossistema. Então, automaticamente, o ecossistema é de todos. Por isso que eu falei, todos que de alguma forma se envolver com a gente através dessa tokenização. Então, nós não precisamos, resumindo, de uma instituição financeira a mais e nem de governo, porque nós podemos fazer a nossa própria moeda completamente descentralizada nesse processo. Deu para entender de forma resumida? Perfeito. Deu super. Então, um exemplo, um token, o que eu posso fazer? Eu posso tokenizar um apartamento. Então, ao invés de eu pegar e vender o apartamento de forma normal, só para as pessoas entenderem, eu tokenizo um apartamento, fraciono ele e eu vendo para 1.000 pessoas pedacinhos desse apartamento. E aí a pessoa que detém esse token, ele tem a propriedade dessa fração desse apartamento. Tá? Isso aconteceu agora na Suíça. Um prédio que vale milhões de francos suíços e demoraria, assim, meses para vender. Foi vendido em 24 horas. Por quê? Porque foi tokenizado. Então, olha a disruptura de um processo e dá acesso, inclusive, a pequenos investidores. E é por isso que a gente vai tokenizar a operação da Ecovilla. Por quê? Porque vai ter acesso a todos os investidores que, de alguma forma, queiram, no caso, fazer esse investimento. Mas isso é um processo, lógico, você se adiantou, né? Mas é um processo que nós estamos pilotando primeiro. A estrutura ela tem que ser sólida. Porque se você tokeniza, tem muita gente utilizando a tecnologia para tokenizar lixo. Ou seja, projetos só para levantar dinheiro mesmo, para lubridiar quem está comprando. Então, é muito importante, né? Como todo início de tecnologia, sempre tem alguém que utiliza para outros meios, né? Então, você precisa entender, estou comprando um token, peraí, qual o lastro que eu tenho por trás disso? Né? Isso é sempre importante entender. Então, Dani, eu te faço agora um convite para você ensinar sobre investimento de criptomoedas, de tokenização dentro da FreeDME para pessoas leigas, né? De uma forma mais simplificada. Vai ser um prazer ter você com a gente, colaborando aí nesse multiplicar dessas informações. Que isso, imagina, o prazer é meu. Muito obrigada. Gostaria que vocês fizessem as considerações finais para a gente ir para o encerramento. França, gostaria de fazer as suas considerações? A minha consideração nesse momento como é que a gente pode ajudar a economia dos pequenos e médios empreendedores com uma nova leva da Covid vindo. Isso, para mim, A FreeDME está aí operando no Brasil, agora a gente está procurando os nossos parceiros de fintech aqui na Europa. A gente apresentou ali a apresentação dentro do parlamento inglês, abrimos oportunidades para 8 países na África. Eu vejo uma necessidade para ontem de fazer o ecossistema da FreeDME no online, né? E no offline eu vejo que essa parte do Ecovilla é toda uma parte de reeducação, de como as pessoas vão colaborar, porque até então a economia foi baseada no egoísmo, né? Eu tenho que chegar primeiro, eu tenho que ser o melhor aluno, eu tenho que chegar primeiro, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser o melhor, e aí as pessoas elas vão esquecendo, né, a base que levaram elas a chegarem a ser o melhor, né? Então, enfim, então é importantíssimo aí essa colaboração e essa educação e essa visão, né, de onde a gente está hoje e como é que vai ser aí o ano de 2022, ano de 2023, e isso para mim, é um grande concern, né? Uma grande preocupação que eu tenho. Agora, preciso de ajuda. Estamos juntos. Eu agradeço também pelo convite, essa parceria. Uma coisa que me veio agora também, a engrenagem é sempre perfeita, né? A parte online e a parte física, como ela é importante também nessa questão da ecoeconomia, porque às vezes as próprias pessoas que estão escravas no sistema
não tem esse acesso e não tem esse nível de conhecimento. Então, estando presente nessas regiões, a gente vai fazer um papel de educação mesmo, inclusive para essas pessoas, para elas entenderem que elas não precisam estar nesse nível, entende? E de essa questão do amor, de valorizar. Então, acho que esse físico entra com essa, junto com o online, né? De realmente capacitar a pessoa para ela chegar nesse nível do online também, e estarmos todos juntos para mudar esse sistema. Então, eu agradeço muito estar junto. E o foco meu aqui da FIDAMI é unir várias ecovilas e fazerem vocês, né, dividirem conhecimento, ajudar, enfim, né, criar aí um ecossistema um pouco mais dinâmico, né? Perfeito. É isso, com certeza. Bom, Obrigada. eu de forma resumida, rapidamente, eu sempre, porque o que me tirou, né, o que fez eu contrariar estatísticas, né, o que eu costumo dizer, saindo da onde eu nasci e fui criado, porque é aquilo, se você não tem um exemplo do seu lado, fica muito difícil, muitas das vezes, você levar o seu nível de consciência e conseguir criar alguma coisa. E foi o conhecimento, né, que de fato que me tirou dessa situação e conseguiu, vamos dizer assim, hoje eu posso ter liberdade de tempo, posso ter liberdade geográfica e, inclusive, liberdade para estar fazendo esse projeto. Isso é muito importante, mas só o conhecimento não basta, porque tem muitas pessoas que têm conhecimento, mas muito conhecimento é obesidade cerebral, que eu falo. Nós precisamos da sabedoria, que é saber fazer utilidade do conhecimento. E um dos objetivos maiores é justamente específico, ensinar para as pessoas conhecimentos para ela transformar em sabedoria e poder ter realmente uma transformação na sua vida. Porque o nosso sistema escolar, você pode ver, eles criam engenheiros, mas não cria donos de construtora. Criam advogados, mas não cria dono de escritório de advocacia. Criam médico, mas não donos de hospitais. Sempre cartéis, né? Sempre ali no meio de produção, só o profissional ali para atender o topo da pirâmide. Então, a gente quer quebrar essa estrutura, esse acesso, onde as pessoas que tiverem esse nível de consciência, elas acessam e chegam qualquer camada da sociedade possível. Porque, acionando a potencialidade dela, certamente a gente consegue essa transformação, mas sozinhos, não. A gente vive de exemplo, né? E trabalhar no seu potencial, isso é fundamental. E essa é onde a economia da FIDAMI foi implantada, né? Você pode chegar como um vendedor e depois criar um produto, você pode ser um consumidor e depois começar a vender, você pode ser produtor de um produto, mas para aumentar as vendas, vender outros produtos também, né? Então, e aí você ganhando dinheiro, você pode investir num negócio de um terceiro. Esse é fundamental, é você se ver como vários papéis, né? Sabendo que o teu consumo é uma forma de investimento, a tua produção é uma forma de investimento, e, na verdade, você está investindo no quê? Você conhece no que você está investindo quando você está consumindo? Você conhece no que você está investindo quando você está produzindo um trabalho, um serviço que faz parte de uma caixa e você não vê fora da caixa? Você conhece? Isso. Sim, sim. Olha, gente, muito obrigada. Aqui. Gratidão a todos. 15 Foi da um manhã. prazer. Aqui são 1h15 da manhã. É o nosso boteco, aqui é o boteco de sexta. É o quê? O boteco de sexta, nossa. Ah, sim. Sextou. Entendi. Com certeza. Gente, olha, um grande prazer. Eu quis fazer perguntas light, né? Porque são perguntas, são temas um pouco mais pesados, né? Inclusive o vídeo que a gente transmitiu aqui, mas o foco vamos tentar, né, trazer amor, né, compaixão e unir aí os nossos intelectos para fazer a diferença. Tá bom, pessoal. Eu boa noite. Agradeço a todos vocês. Agradeço a todos vocês que participaram, gente. Muito obrigado pela participação. E gostaria de dar um recado para o pessoal que está nos assistindo, tanto no ao vivo quanto no gravado. Pessoal, como que vocês estão se preparando para essa nova pandemia que está chegando?
Como vocês estão se preparando para essa possível quebra do sistema financeiro? Vocês estão fazendo dancinha no TikTok ou estão se preparando economicamente? Então, acessem já a freedomme.com, inscrevam-se e criem sua própria economia, tá? É um convite que eu faço a todos vocês, independente do tempo que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Obrigado, então, boa noite. Eu peço aos palestrantes que fiquem com a gente aqui na sala virtual enquanto eu encerro a transmissão. Pessoal, semana que vem nós vamos ter uma outra live na sexta-feira sobre moda com pessoas incríveis da moda. Nós vamos estar lançando na segunda-feira a comunicação, tá bom? Então, conto com a presença de todos. Muito obrigado pela audiência. Uma boa noite. Obrigada.